saia deste grande abismo, deste mar de solidão. Deus não te fez para isso, para viver na escravidão. Olhe para o céu. Ninguém foi capaz de suportar a cruz como meu Jesus. Derramou seu sangue puro e por isso eu asseguro. Se você crer, ouça o que eu vou lhe dizer. Ele vai abrir a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, para fazer do fraco forte campeão. De suportar a cruz como meu Jesus. Derramou seu sangue puro e por isso eu asseguro. Se você crer, ouça o que eu vou lhe dizer. Ele vai abrir a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, para fazer do fraco forte campeão. Deixa Jesus encher todo o teu ser. Ele te ama e quer cuidar de você. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Nova criatura em Cristo você será. Vai mudar a sua vida, cicatrizar todas as feridas. Mais que vencedor, o Senhor te fará. Pode acreditar. Ele vai abrir a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, pra fazer de um fraco forte campeão. Igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, pra fazer de um fraco forte campeão. Igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, pra fazer do fraco forte campeão. Eita glórias!
Irmãos, eu queria dizer para vocês que não foram os pregos que seguraram Jesus numa cruz, mas sim o amor dele por você e por mim. Eu sei que as lutas no dia a dia, muitas das vezes, faz a gente ficar numa correria e às vezes a gente esquece que a gente tem um Deus que é poderoso, que é fiel, que vai fazer o inimigo bater de retirada, que o levante dele já caiu por terra na nossa vida. Então o segredo meu e seu é fazer a vontade e o querer do Pai, para que a gente tenha proteção, para que a gente tenha cuidado e tenha o livramento de Deus na nossa vida. Saiba que as armadilhas, os levantes, as obras malignas contra a nossa vida não vão deixar de acontecer. E muitas das vezes acontece para despertar o gigante que há dentro de nós. E que muitas das vezes a gente só acorda esse gigante quando a gente vê o barco balançar, quando a gente vê as enfermidades chegarem, quando a gente vê a angústia dentro da gente, e aí a gente tem que buscar por socorro. Então tem situações que Deus permite acontecer na nossa vida para que a gente acorde o gigante que há dentro da gente, porque a gente é forte, mas muitas das vezes situações pequenas fazem com que a gente se torne fracos. Então vocês precisam entender que Deus está no controle de tudo na tua vida e na minha, mas para isso a gente precisa despertar fé que há dentro de nós, para que Deus possa agir através desse despertar, desse acordar, que às vezes a gente mantém a fé adormecida, e a gente não pode fazer isso. A gente tem que saber o Deus que nós servimos, porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. E um grande exemplo está nesta palavra que Deus me trouxe no Evangelho de Lucas, que fala sobre o endemoniado de Gadareno. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Irmãos, esta palavra mostra para eu e você que a gente tem que ter vigilância. A gente tem que buscar a presença do Senhor, porque na palavra fala que o mundo jaz do maligno. Então a gente sabe, através dessa palavra, que a possessão de espíritos malignos pode vir sobre a vida de qualquer um de nós. E algumas pessoas dizem assim: essa possessão de espírito só entra se nós nos afastarmos do Senhor, se nós estivermos desobedecendo, se nós estivermos fazendo o que desagrada ao Pai. E eles não estão errados. Por isso que na palavra também manda a gente vigiar. A gente precisa vigiar e orar,
porque o inimigo é sujo e ele fica ao nosso derredor, esperando uma oportunidade e uma brecha para tentar nos afligir, para tentar trazer o espírito da loucura na nossa vida. Então eu e você precisamos ter sabedoria, porque além do inimigo que anda ao nosso derredor esperando uma oportunidade, existem pessoas que despertam, que invocam Satanás para atormentar a vida daqueles que muitas das vezes eles têm inveja, eles têm raiva, eles têm ódio, e muitos pagam alto preço para que isso aconteça. Quantas pessoas Deus já me levou para orar por essas pessoas, e indo orar por essas pessoas, eu percebi que essas pessoas elas estavam endemoniadas. E ali foi um momento de grande luta espiritual, de orar por essas pessoas e não só orar e jejuar, porque a palavra também nos diz que existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Então eu e você precisamos entender que quando uma pessoa ela está sobre possessão, não é apenas orar, não é apenas imposição de mãos que vai fazer com que o inimigo bata de retirada, mas é importante e necessário que a gente venha jejuar, para que a nossa alma, o nosso espírito esteja limpo, para que esses demônios obedeçam à voz do Senhor através de nós. Então eu e você precisamos estar em constante vigilância, buscando fazer o que agrada a Deus, tendo o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, em santidade, para que Deus possa nos usar, para que esses inimigos do Senhor batam de retirada e caiam por terra. Então eu e você precisamos ter esse discernimento e essa sabedoria de buscar a palavra do Senhor, mas também estar em constante oração, vigilância e jejuando, para que o inimigo não tenha poder de nos envergonhar diante de situações como estas. Então, irmãos, nós temos o dom que Deus nos entregou, que Deus nos deu, e a gente precisa usar esse dom na hora certa, no tempo certo e no momento certo. E muitas das vezes, para que a gente consiga expulsar esses demônios do corpo de uma pessoa que está sob possessão, é preciso a gente orar, jejuar e estar na presença do Senhor, porque os inimigos eles obedecem, mas para isso nós temos que estar em santidade. Então, quando Deus, ele através de nós, ordena que o inimigo caia por terra e bata de retirada, ele não vai ficar fazendo festa, nem sapateando mais na vida daquela pessoa. Porque aqui a gente vê o agir de Deus na vida desse endemoniado de Gadareno. Mas a gente consegue ver que nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre teve a vida em santidade. Então, para ele, a gente olhando, parece ser fácil, porque ele é santo. Então, ele consegue expulsar sem muitas dificuldades. Só que se eu e você for fazer a mesma coisa e não estando em santidade, fazendo o que agrada ao Senhor, jejuando e orando, Satanás envergonha nós. Então que a gente venha ter a sabedoria de viver em santidade, de fazer o que agrada ao Pai, e que a gente esteja sempre disposto a orar pelos nossos irmãos, a expulsar essas legiões que muitas das vezes acabam possuindo as pessoas, não só porque elas deram brechas, mas porque tiveram pessoas que fizeram trabalhos malignos, atraindo esses demônios para destruir a vida do seu próximo. Quantas vezes você não já se sentiu deprimido, para baixo, triste, com a sensação de ficar preso em casa, sem vontade de sair, o corpo todo pesado, e muitas das vezes você não sabe que alguém, por raiva, por ódio, porque não desejava nada de bom para você, fez trabalhos malignos para trazer o mal sobre a sua vida. Então as pessoas acreditam que o fato da gente estar na presença do Senhor, o inimigo não possui o nosso corpo. Mas muitas das vezes, irmãos, se a gente estiver dando brecha, fazendo intriga, fazendo fofoca, falando da vida dos outros, muitas das vezes não orando, fazendo o que agrada ao Senhor,
esses inimigos acabam possuindo, sim, qualquer um de nós. Então, por isso que a gente tem que viver em santidade, para não dar legalidade ao inimigo e para que a gente possa orar pelo nosso próximo, pelas pessoas que precisam de nós, para que o inimigo bata de retirada, para que ele abandone aquele corpo e faça como nosso Senhor Jesus Cristo fez, mandou eles saírem daquele corpo e bater de retirada. E eles preferiram entrar naqueles porcos do que serem lançados do abismo, mas de nada adiantou, porque os porcos, até eles não queriam aqueles espíritos malignos sobre o seu corpo e eles mesmos se lançaram do penhasco. Então aqui a palavra mostra que nem os porcos queriam receber aqueles espíritos malignos. Então assim é na minha vida e na tua. A gente não quer o que é ruim para a nossa vida e não podemos desejar nem mesmo para o nosso pior inimigo. Aqueles que invocaram o mal contra a nossa vida, nós não temos que desejar e nem pagar o mal com o mal. Eu não vou em um local invocar o inimigo para ter acesso à vida dessas pessoas que estão me desejando mal, mas eu vou apresentar essas pessoas ao Senhor, para que Deus entre com providência na vida delas, para que elas tenham um verdadeiro encontro com o Senhor e que elas venham servir ao Pai de todo o seu coração, porque se o inimigo está tendo e ganhando legalidade, é porque eles deram brechas. Então eu e você temos que orar para que Deus liberte essas pessoas, liberte elas da inveja, da maldade, do olho grande, da falsidade, das armações que elas preparam para nós, da contenda. Esse dia Deus me mostrou que tem pessoa armando um laço para ver se eu caio. E eu vou fazer o quê? Eu vou desejar o mal para essas pessoas? Não, eu vou simplesmente apresentá-las a Deus, porque Deus, Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Deus, Ele ama, mas Ele também cobra a justiça. Então a justiça de Deus não tarda nem falha, chega na hora certa, no tempo certo, e eu e você temos que confiar no agir de Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus proteja, que livre a todos do mal, que Deus esteja no controle, não só da sua vida, mas de toda a sua família, não só ontem como hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.